que fazer quando alguém que amamos se afasta do Senhor? Obedecer e descansar. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, design de moda e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E nesse momento em especial nós estamos estudando as mulheres da Bíblia e hoje nós vamos conversar sobre a mãe de Sansão. Nós seguimos estudando as mulheres do livro de Juízes e agora é a vez da gente conversar sobre a mãe de Sansão. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre Dalila, a principal personagem feminina relacionada com Sansão. Mas é muito interessante a gente observar também o contraste entre as mulheres que Sansão decidiu se envolver e quem foi a sua mãe, que certamente é uma mulher extremamente admirável, porque ela nos ensina sobre obedecer, ser fiel, se moldar ao plano de Deus, viver a fé em família. Então, vamos para Juízes 13 estudar sobre essa mulher. Antes da mãe de Sansão aparecer em Juízes 13 efetivamente na história, nós lemos que, novamente, o povo de Israel fez aquilo que o Senhor condenava. Se você viu os outros vídeos, você vai se recordar que o povo de Israel fazia aquilo que o Senhor detestava, eles eram oprimidos, eles clamavam por socorro, Deus os libertava diante do arrependimento deles. E nesse momento da história, nós estamos na parte em que eles faziam o que o Senhor desaprovava. E então o texto começa nos dizendo, no versículo 12, que um certo homem, Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher que era estéril. Essa que é a mãe de Sansão, e o texto não nos diz o nome dela. E que um certo dia, um anjo apareceu para essa mulher e lhe disse, nós vamos ler juntos no versículo 3 e 5. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E aqui nós vemos algo importante, a mãe de Sansão era estéril, e isso significa que ela engravida de maneira sobrenatural. Então já é um indício do agir de Deus nessa família, do plano de Deus em relação a Sansão. Essa mulher que anteriormente era estéril e gera Sansão, a gente pode recordar da história de Sara, de Raquel. E nesse caso, então, a esterilidade da mãe de Sansão ela é destacada para evidenciar o agir sobrenatural do Senhor na vida de Sansão. E quando nós acabamos de ler a palavra que o anjo disse para a mãe de Sansão, nós vemos a ação dela. E a ação que ela tem é ir até o seu marido e contar aquilo que ela tinha escutado do anjo do Senhor. E ao escutar tudo aquilo que a sua mulher lhe contou, aquilo que ela tinha escutado, então ele clama para que ele também veja esse anjo, para que ele também escute essa revelação, para que ele tenha orientação do que fazer, como cuidar desse menino. Como fica claro, seria alguém especial, seria alguém escolhido por Deus, e diante disso, ele também deseja receber a orientação. E algo muito interessante acontece aqui, porque o versículo 9 nos diz que Deus ouviu a oração de Moana e o anjo do Senhor ele aparece novamente para a esposa de Moana, a mãe de Sansão, e ela estava sozinha. Ela não estava na presença do seu marido, aquele que orou a Deus para receber instruções do anjo acerca do menino. Mas o anjo aparece quando a mãe de Sansão está sozinha. E nesse momento ela tem uma atitude muito importante, que se assemelha com a primeira atitude dela. A primeira atitude dela, após ouvir a revelação, foi ir até o seu marido e contar. E nesse momento, ao ver o anjo, ela vai e chama o seu marido para que ele também escute a revelação. Então aqui nós vemos que a mãe de Sansão ela era uma mulher que ela não guardava aquilo que ela recebia do Senhor para ela, mas ela buscava viver isso em família com o seu marido. Então ela vai e chama o seu marido que escuta as mesmas orientações do anjo do Senhor. E um ponto muito importante aqui é que o anjo orienta que a mãe de Sansão ela não poderia comer nada impuro e também não beber nenhuma bebida fermentada, porque Sansão seria nazireu desde o ventre. Nós vemos outros nazireus na Bíblia, mas nenhum vive esse voto desde o ventre da sua mãe, somente Sansão. E a sua mãe então ela acaba sendo incluída nas restrições para que o seu filho possa nascer nazireu desde o ventre. Quando nós vamos mais para frente do texto, nós vemos que Moana, ele convida o anjo para ficar presente ali na sua casa. E o anjo diz que se ficasse não comeria nada e que era para então Moana fazer um holocausto. E é isso que ele faz, ele e sua mulher, novamente vivenciando a fé em família, fazem um holocausto. E algo estranho acontece nesse momento, e quando a chama sobe do altar e toca o céu, o anjo do Senhor também sobe com essa chama. E nesse momento,
acontece um espanto da parte deles, eles se prostram em terra. E Moana, ele teme pela sua vida e da sua esposa, ele acredita que por terem visto o anjo do Senhor, quando eles se dão conta que era de fato o anjo do Senhor e não um outro anjo, e não um simples mensageiro, ele teme por sua vida e pensa que eles vão morrer. E aqui, nesse momento, a sua mulher tem um discernimento incrível que ela diz: se o plano fosse que nós fôssemos mortos, nós não teríamos recebido todas essas instruções que nós recebemos. Então, nesse momento de provavelmente tremor e temor, ela consegue ter discernimento da promessa que ela tinha recebido e de que isso significava, inclusive, que eles não pereceriam por ter visto o anjo do Senhor. E quando nós continuamos no texto, nós vemos no versículo 24 que Sansão nasceu e que o Espírito do Senhor agia nele. Agora nós vamos ter uma mudança de capítulo. Nós vamos ir para o capítulo seguinte, para o capítulo 14, onde nós começamos a ver uma mudança de atitude perante o Senhor, perante o voto do Senhor. Até aqui nós vemos que Moana e a sua esposa, eles tinham reverência pelo Senhor. Eles tinham reverência pelo voto que eles receberam, a tal ponto que eles não queriam somente ouvir uma vez, mas eles queriam ter essa palavra reforçada para que eles fizessem tudo certo. Quando nós vamos para o capítulo seguinte, nós vemos que Sansão, ele não segue esse padrão da sua família, como os seus pais seguiam, e até sua mãe, que ela fez aquilo que foi ordenado sem questionar, se submetendo a coisas rigorosas para que ela estivesse dentro do plano de Deus. Então, logo no início do capítulo 14, nós lemos assim: Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. E porque os seus pais fizeram a pergunta que nós vemos no verso 3, não existe mulher entre nós? Porque era extremamente contrário aos costumes e aquilo que era visto como correto. Um israelita casar com uma mulher filisteia, isso não deveria acontecer, tanto que a incircuncisão ela é mencionada, porque não era um povo que fazia parte do pacto com Deus, mas Sansão ele toma essa sua decisão. Também é importante destacar aqui que naquele tempo era muito comum os casamentos eles serem arranjados pelos pais. Os pais escolherem com quem os filhos iriam casar era o padrão. Mas em alguns momentos isolados, os filhos eles decidiam com quem eles se casariam, como acontece nesse momento, onde Sansão ele se mostra irredutível. Diante do questionamento dos seus pais, se ele fosse um homem mais obediente, temeroso à autoridade que seus pais tinham sobre ele, ele iria refletir sobre a sua escolha, mas ele não faz isso, ele afirma que é isso que ele quer. E então seus pais acabam intermediando esse casamento, que também era costume da época, que o casamento ele fosse intermediado pelos pais, a discussão sobre o dote, sobre o presente da noiva, e todas essas questões eram feitas pelos pais de ambas as partes. E a história continua e nos diz no verso 4, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. E agora é um ponto importante que levanta muitos questionamentos. O que vinha do Senhor? O desejo pecaminoso de Sansão de casar com uma mulher que não fazia parte da aliança? Ou o fato de que Deus usaria esse desejo de Sansão para causar a libertação de Israel que estava oprimido nas mãos dos filisteus? O que eu entendo desse texto é que o Senhor ele usa o desejo que já estava em Sansão, o desejo errado de Sansão, como uma forma de fazer aquilo que ele havia planejado, mas não que Deus colocou esse desejo no coração de Sansão. Até porque quando nós continuamos na história, nós vemos que Sansão ele tem uma fraqueza em relação às mulheres e que esse não é o único momento que ele tem um pecado nessa área. Então Sansão era um homem predisposto a pecar nessa parte da sua vida. E o texto continua e nos diz que quando eles estavam indo em direção à cidade que morava a mulher que Sansão queria ter como sua esposa, no meio do caminho Sansão encontrou um leão e o matou com as suas mãos, capacitado pelo Senhor. A história continua e nós vemos que um tempo depois, quando Sansão está passando perto daquela mesma estrada, indo para o seu casamento com aquela mulher que ele escolheu, ele se desvia do caminho para ver o leão. E quando ele vai ver esse leão que ele matou, ele também vê que tinha uma colmeia de abelhas fazendo mel e ele pega esse mel e vai comendo pelo caminho. E também compartilha esse mel com os seus pais. Qual é o problema dessa parte da história?
O primeiro erro de Sansão começa quando ele se desvia do caminho para ir ver o cadáver. Por quê? Porque nós temos que recordar que ele era um nazireu. E nazireus não deveriam chegar nem perto de coisas impuras. Quem dirá ainda mais fazer o que Sansão fez, que foi pegar o mel do cadáver do leão, que certamente era algo considerado impuro, e comer, e não somente comer, mas também dar para os seus pais. Então aqui Sansão já demonstra o seu extremo descaso com o voto que ele tinha. Ele demonstra que ele não se preocupa em cumprir aquilo que ele deveria cumprir. E nós não vemos mais a mãe de Sansão sendo mencionada na história. Mas quando nós continuamos lendo a história de Sansão, nós vamos vendo que mesmo sendo um nazireu desde o ventre, ele tem uma história de crescente decadência. Pode parecer contraditório, né? Crescente decadência. Mas ele vai decaindo e cada vez mais pecando e se afastando daquilo que ele deveria fazer. Ele tem um desprezo pelo voto, ele tem um desprezo por aquilo que ele foi gerado para ser. Então, certamente, ao ver que seu filho agia dessa forma, a mãe de Sansão viu alguém que ela amava, se afastando do seu propósito e se afastando dos caminhos do Senhor. É por isso que essa história, muitas vezes ignorada e deixada de lado, é tão importante ser relembrada, porque, de alguma forma, ela continua se repetindo até hoje. Existem muitas crianças que nascem em lares consagrados ao Senhor e, na vida adulta, vão desprezando aquilo que elas aprenderam que elas deveriam fazer e vão virando as costas, vivendo uma crescente decadência. E nós podemos aprender algumas lições com a história dessa mulher. A primeira delas é que ela precisou se moldar ao plano de Deus. Ela precisou abrir mão de algumas coisas para viver aquilo que Deus planejou, para ver o milagre de Deus acontecer. Como nós já falamos, Sansão foi o único juiz que foi nazireu desde o ventre. E isso significa que a sua mãe também teve que se abster de coisas. Ela também teve que fazer coisas para que ele pudesse nascer dessa forma. E isso fica claro desde o início, quando ela é orientada a não tomar vinho e nem comer nada impuro. Então ela vê o milagre acontecendo. O seu ventre, que era estéril, iria gerar filhos. Mas isso também significava que ela teria que renunciar de algumas coisas. Eu não sei se a mãe de Sansão gostava de vinho ou não, mas o fato é que ela não poderia consumir vinho durante a sua gestação. Ela não poderia comer nada que era considerado impuro. Ela teve que se abster de coisas para viver esse milagre. E ler esse texto me fez pensar como muitas vezes na nossa vida nós podemos experimentar o desejo de viver milagres, o desejo de ver Deus agindo, de ver a nossa vida sendo transformada, mas não querendo abrir mão de nada, não querendo abdicar de nada. Nós corremos o risco de querer ver milagres, mas nos nossos termos, não nos termos de Deus. Muitas pessoas querem ver milagres acontecendo, mas os milagres da maneira que elas decidiram que deve acontecer e não aceitam como Deus vai realizar o milagre. Alguns exemplos para que o que eu estou falando possa ficar mais claro. Muitas mulheres podem orar por provisão. Elas podem estar clamando para que Deus dê provisão para o seu lar, mas negando-se a trabalhar fora do lar para que exista provisão no seu lar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus vai dar essa provisão justamente no trabalho que essa mulher vai ter. Em outros momentos, Deus de fato pode dar essa provisão sem que seja necessário que ela saia do seu lar e trabalhe. Mas em outros momentos, Deus pode estar exatamente chamando essa mulher para estar naquele local, servindo e trabalhando, para que daí venha a provisão para o lar. Mas se essa mulher se apegou que a única maneira de Deus prover para o seu lar é sem que ela trabalhe, sem que ela saia daquilo que ela sonhou como ideal, sem que ela saia daquilo que ela planejou, ela não vai ver esse agir. Ela não vai ver esse agir porque ela está condicionando o milagre. Ela está condicionando como ela acha que Deus deve agir, como ela quer que Deus haja. Não aceitando que o Deus que realiza milagres também é o Deus que escolhe como ele vai fazer os milagres. E muitas vezes esses milagres, daquilo que nós pensamos ser o ideal. E aceitamos aquilo que Deus planejou para nós. Outro exemplo, quantas pessoas oram por saúde? Talvez é a oração que nós mais escutamos nas comunidades de fé, pedidos por saúde. E quantas pessoas, quando começam a adoecer, estão dispostas a mudar o estilo de vida que elas têm? Estão dispostas a dormir o tempo que devem, ao invés de ficar maratonando
TV ou seriado, estão dispostas a comer de maneira saudável, estão dispostas a praticar atividade física? Ou elas só esperam que a cura aconteça de maneira que elas não tenham que mexer um dedo? Porque a verdade é que Deus, ele faz milagres, mas ele faz milagres de diversas formas, não somente aquilo que nós esperamos. E muitas vezes ele nos dá o privilégio de estarmos nesse movimento do milagre com ele, fazendo algo, não somente sentados passivamente esperando. E isso não é tirar o mérito do milagre de Deus, mas é entender que Deus nos dá o privilégio de também fazer a nossa parte. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não age como nós queremos, Ele age como Ele quer, e nós temos que ter um coração disposto a nos moldar ao que Deus quer. O segundo ponto que essa história evidencia é a vivência da fé em família. O capítulo 13, ele nos presenteia com uma família que vivia a sua fé de maneira unida. Moana e a sua esposa viviam a fé em conjunto, não de uma maneira isolada um do outro. E isso fica extremamente claro quando nós vemos que ela rapidamente vai e conta para ele aquilo que o anjo lhe falou. Depois nós vemos ele orando para outra revelação de Deus, ela chamando ele para escutar e falar com o anjo, os dois prestando holocaustos juntos. Então a fé deles foi vivida em conjunto. Novamente nós vemos uma família unida quando ambos falam com Sansão sobre o erro de Sansão, tendo ambos a consciência do que era certo e do que era errado. E nós muitas vezes na nossa vida corrida podemos cair no erro de pensar que o importante é somente nós termos a nossa experiência de fé com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou pro culto, então tá tudo certo. Meu marido, ele ora, lê a Bíblia, ele vai pro culto, então tá tudo certo. E nós deixamos de lado o privilégio de vivenciar a nossa fé em família, com os nossos esposos, nossos filhos. E indo além, muitas brigas, muitas confusões, muitas discussões sobre interesses individuais cairiam por terra, sem ser necessários grandes milagres, já que a gente estava falando de milagre, antes se os casais buscassem ao Senhor juntos. Porque quando um casal busca o Senhor junto, compartilhando seus pedidos, seus anseios, seus agradecimentos diariamente, não existe espaço para orgulho, não existe espaço para soberba. Alguém que errou na noite anterior com o esposo ou com a esposa, se na manhã seguinte tiver um encontro marcado, ele e ela perante o Senhor, vai ser necessário um pedido de desculpa, vai ser necessário um arrependimento, porque a presença de Deus nos constrange, nos assombra. Então eu faço um desafio para você que, se você não tem uma vivência de fé em família durante a sua semana, ore de manhã com o seu cônjuge. Tenham esse momento juntos, buscando a presença de Deus, lendo a palavra, conversando sobre o Senhor, compartilhando vitórias, anseios, medo. E você vai ver muitas coisas sendo transformadas. Porque na presença de Deus é um tempo onde nós nos aquietamos, onde nós ficamos vulneráveis, onde nós somos convencidos do nosso pecado e pedimos perdão. Talvez o milagre que você está esperando no seu casamento comece quando você começar a buscar o Senhor em família. Esse é meu desafio para você. E o terceiro ponto é, ela fez a parte dela, mas ela não tinha como controlar o que o seu filho faria. Quando nós vamos para o texto, nós vemos um profundo interesse da mãe de Sansão e do seu esposo em fazer aquilo que o anjo lhe ordenou. Nós vemos que esse cuidado presente na quantidade de vezes que eles querem entender como deveriam agir e como eles reagem diante dessa revelação. Nós não vemos o mesmo na vida de Sansão. E certamente essa mulher percebeu que seu filho estava se desviando daquilo que ele deveria fazer, tanto que ela levanta o questionamento e aponta o erro sobre com quem ele gostaria de se casar. Ela vê o declínio do seu filho. A palavra nos dá a entender que ela era uma mulher que conhecia a lei, que ela sabia o que era obediência, ela era alguém que tinha entendimento sobre o Senhor, então obviamente ela também era alguém que conseguia identificar quando alguém estava se afastando daquilo que o Senhor desejava. E então ela viu seu filho, alguém que foi usado por Deus, em declínio. E a pergunta que eu levanto aqui é, olhando para esse texto, você pode culpar a mãe de Sansão por algo? Você pode apontar o dedo para ela e culpar ela de algo que ela fez? De maneira nenhuma, o texto não nos dá espaço para isso. O que o texto nos mostra é que ela era de fato uma mulher fiel ao Senhor e uma mulher que fez aquilo que o Senhor chamou ela a fazer. Então nós não podemos culpar ela de algo, mas existe na sociedade hoje
uma constante culpa materna. E eu não sou mãe, então eu estou falando de um lugar com muita distância, somente do que eu vejo, não do que eu vivo. E essa culpa materna se manifesta onde muitas mães começam a avaliar sua relação com Deus da perspectiva de quem elas são como mães. Se elas veem seus filhos fazendo coisas boas, então elas pensam que elas são ótimas filhas de Deus, ótimas cristãs, que elas são obedientes. Se elas veem seus filhos fazendo coisas erradas, então elas são péssimas filhas de Deus e são pessoas desobedientes. Esse texto nos mostra que nem sempre a lógica é essa. Esse texto nos mostra uma mulher que fez tudo correto e que seu filho escolheu um caminho diferente. E viver usando filhos, marido, casamento ou trabalho como um crivo avaliador para nossa relação com o Senhor e como o Senhor nos vê é um grande erro. Porque o que deve ser o nosso ponto de referência se nós estamos vivendo de maneira agradável ou não ao Senhor é a palavra. É a palavra que vai nos mostrar se nossas atitudes são coerentes, são corretas ou não. E nesse momento é provável que tenha muitas mães que me escutam e vivem uma constante culpa. E eu quero te lembrar de usar a palavra de Deus como um crivo para sua conduta. Se você está agindo bem ou não. Também não deixar que as muitas vozes que querem fazer você sentir uma péssima mãe para te vender algo, diga que mãe você é. Olhe para o exemplo da mãe de Sansão. Lembre da mãe de Sansão. Uma mulher que se moldou ao plano de Deus, uma mulher que obedeceu a Deus, uma mulher que provavelmente instruiu o seu filho da melhor maneira possível. Faça isso. Molde-se a palavra de Deus. Instrua o seu filho em verdade e amor. E descanse no Senhor. Nós não temos controle sobre a atitude das outras pessoas. Nós podemos alertar da mesma maneira que a mãe de Sansão fez. Obviamente, quando temos filhos pequenos, nós temos controle. Nós vamos dizer, não vai e ele não vai ir. Mas chega um momento da vida que nós não temos mais controle sobre o que o outro vai fazer ou não. Nós podemos alertar e devemos, como os pais de Sansão fizeram. Mas nós não podemos passar a nossa vida buscando ter o controle do outro e guardando a santidade do outro, porque senão nós vamos nos esquecer de viver e buscar a nossa santidade perante o Senhor. Então esse é um lembrete para que você não se esqueça que antes de você ser mãe, você é uma filha de Deus. E como uma filha de Deus, tenha os seus olhos fixos na palavra de Deus e não se esqueça de buscar viver de acordo com a palavra de Deus e descansar no Senhor. Tenha isso como seu maior alvo e prioridade. É isso que fará você poder descansar, mesmo nos momentos difíceis. Essa foi a história que nós estudamos hoje, que nos mostra sobre a importância de obedecer, de nos moldar ao plano de Deus, viver nossa fé em família e descansar no nosso Senhor. Se você viu até aqui, não deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal e também compartilhar, porque assim você me ajuda a continuar fazendo essas aulas e você me ajuda, eu garanto pra você, mais do que você imagina. Então compartilha no grupo da igreja, se inscreve no canal e seguimos juntas aqui no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.